Um intermediário contra um topo de linha. É possível? Os fãs da chinesa Xiaomi acham que sim, enquanto quem curte Apple pode achar que nada chega perto dos iPhone 11. Mas a Xiaomi fez diferente dessa vez e colocou câmeras absurdas de 108 megapixels e preço de flagship em um de seus recentes lançamentos. O Mi Note 10 Pro é um ponto fora da curva, é realmente difícil colocar ele em só uma categoria. As câmeras dele são realmente incríveis para o intermediário, mas e no restante? Será que ele consegue superar o iPhone 11 Pro em alguma coisa? Espero que vocês estejam preparados para o que vem a seguir, porque nós preparamos um comparativo completo entre esses dois celulares aqui no tudocelular.com. Esses dois smartphones são bem diferentes no visual, mas ambos contam com traseiro em vidro reforçado Gorilla Glass e corpo em metal, sendo aço inoxidável para o iPhone e alumínio para o Xiaomi. A diferença de peso entre os dois é de apenas 20 gramas, sendo os 208 gramas do Mi Note o número maior. A Apple seguiu aqui um caminho controverso e adotou um design de câmeras que lhe rendeu o apelido de cooktop, mas que está sendo seguido por outras marcas desde o seu lançamento. Já o Mi Note 10 Pro é igual à sua variante mais simples e apresenta a ordem das câmeras semafórica com uma delas separada. O módulo dos dois é bem saltado e precisa de proteção. Em tamanho, o iPhone 11 Pro é bem menor e mais fino do que o Mi Note 10 Pro, e para a câmera frontal, a Apple insiste no grande e largo notch, enquanto a Xiaomi optou por um mais discreto U. Infelizmente, apenas o modelo da maçã conta com proteção à água e poeira. O Mi Note 10 Pro segue uma pegada mais curvada, inclusive com a frente contando com a tela bem diferente da mais reta do iPhone 11 Pro. Na biometria eles também se diferenciam, e enquanto o Mi Note conta com sensor biométrico óptico abaixo da tela, a Apple confiou completamente na biometria facial junto ao Face ID, o que inclusive ajuda a explicar o notch largo, porque são muitos sensores. E é bem mais rápido o Face ID. Na conexão você escolhe a proprietária Lightning da Apple ou o USB-C que vem no celular da Xiaomi, e não a possibilidade de expansão de armazenamento em nenhum dos dois aqui, mas ao menos o Mi Note 10 Pro é dual SIM. Na caixa você escolhe se prefere uma case de silicone como a que vem com o Mi Note 10 Pro ou os fones com a conexão Lightning, como os presentes na caixa do iPhone 11 Pro. Em detalhes que podem ser importantes, o 11 Pro se sai melhor e por isso o ponto é dele. Deixando essa tarefa para o modelo Max, o iPhone 11 Pro não traz um display gigante como o do Mi Note 10 Pro. São 5.8 contra 6.47 polegadas, ambas em definição Full HD e aspecto de 19,5 por 9. As duas são OLED e trazem suporte HDR10. Para um intermediário, a tela do Mi Note 10 Pro pode ser comparada de modelos premium por aí, mas a Apple quase sempre se supera nesse quesito e traz um HDR vívido muito bom para quem consome mídia. Além disso, o iPhone 11 Pro traz toque de 120 Hz e tom de tela que se adapta à luz do ambiente, além de também ser mais brilhante do que o Xiaomi, mas por ele ter aquele notch maior e mais bordas, ele perde em proporção tela-corpo. O display do Mi Note 10 Pro contempla o espaço de cores DCI-P3, enquanto o iPhone traz a certificação Dolby Vision, que tecnicamente é melhor do que o HDR10. O Mi Note 10 Pro não faz feio, mas o ponto fica com o iPhone. Nesse quesito, a Apple se espalha e não há muito que a gente possa fazer. Começamos pelo fato de o iPhone ser estéreo contra o som apenas mono do Mi Note. Isso realmente resulta em qualidade muito superior para a Apple no som externo, incluindo aí um efeito espacial melhor. Na potência, o som do Mi Note 10 Pro poderia ser melhor, mas o que tem aí, a qualidade geral é boa. Nos fones, a Apple envia os seus fones de design já conhecido e imitado, mas é uma pena eles terem que ser conexão Lightning e a maçã sequer enviar mais os adaptadores na caixa. A Xiaomi não se atrapalha menos e, seguindo a sua própria tradição, ela não envia nenhum fone de ouvido junto com o aparelho, mesmo sendo bem mais caro como esse. Ao menos a qualidade oferecida para os outros fones P2 que você usar é muito boa. O Mi Note tem suporte áudio de 24 bits, enquanto o iPhone traz Dolby Atmos e Dolby Digital Plus. Para o Bluetooth, o Xiaomi tem o aptX HD da Qualcomm, outro ponto para o iPhone 11 Pro. Nos recursos, nós temos aqui dois sistemas diferentes que dominam o mercado, iOS e Android. É bem difícil a gente falar em usabilidade aqui, uma vez que cada sistema oferece as suas vantagens e desvantagens de acordo com o usuário e são realmente recheados de recursos. Uma sugestão que eu te dou é conferir as análises individuais que a gente fez de cada um deles no site tudocelular.com, mas é importante a gente saber aqui que o Mi Note 10 Pro sai da caixa com a última versão da MIUI, a 11, mas o Android ainda é o 9 Pie, não sendo mais atualizado e ainda pouco otimizado nesse aparelho. O update é garantido, mas ainda não tem data para chegar. Enquanto isso, o iPhone 11 Pro tem atualizações à espera assim que você tira ele da caixa, e ele já pode ser levado para a última versão do sistema, inclusive com outros updates já garantidos, até mais do que os que a gente espera para o concorrente aqui. Porém, o Mi Note 10 Pro também tem a biometria por rosto, o que deixa ele com mais opções de desbloqueio do que o iPhone, embora não seja tão segura quanto a do Face ID. Ele também conta com infravermelho, uma coisa que os usuários da Xiaomi costumam gostar bastante, além de rádio FM. Os dois trazem NFC e Bluetooth 5.0. E isso nos leva para o primeiro ponto do Mi Note 10 Pro. Um intermediário costuma ser colocado nessa categoria principalmente por causa do seu conjunto de hardware, e aqui é bem difícil superar a fluidez da Apple. A gente tem o Snapdragon 730G com 8 GB de RAM
para o Mi Note 10 Pro e um Apple A13 Bionic com 4 GB de RAM no iPhone. O armazenamento é de 256 GB respeitáveis para o Mi Note e de versões que vão de 64 a 512 GB para o iPhone. E por não trazer um processador top de linha, o Mi Note 10 Pro fica praticamente 20 segundos atrás do iPhone nos nossos testes de abertura de aplicativos. E nos benchmarks a diferença ainda é mais gritante. Ao menos aqui a variante Pro do Mi Note 10 traz melhorias em relação ao modelo mais simples e mais RAM ajuda a performar melhor e desligar menos os aplicativos em segundo plano. Nos jogos, o iPhone 11 Pro vai rodar com fluidez em gráficos máximos qualquer título que você desejar. O celular da Xiaomi ele também roda qualquer jogo em detalhes no talo, uma vez que ele tem o 730G, que é um processador indicado para jogos, mas ele pode apresentar algumas quedas na taxa de atualização. Não tinha como não dar o ponto que não fosse para o iPhone 11 Pro. E se bateria é importante para você, é esse o momento em que o Mi Note 10 Pro esmaga o celular da maçã. É fato que desde o iPhone XR a Apple melhorou muito nesse quesito, mas é aqui em que muitas vezes os intermediários brilham. Começando pelo tamanho da bateria, o Mi Note não é maior em tamanho à toa, são decentes 5.260 mAh contra 3.046 mAh da Apple. Isso, mais um processador mais exigente no iPhone, levam a uma maior duração do Xiaomi. Os nossos testes de bateria padronizados levaram a mais de 24 horas de uso direto no Mi Note, e para superar isso com a Apple você precisa apelar para o modelo Max, um bem mais caro. O tempo de tela também traz diferença de 3 horas, e ainda que com muito mais bateria, o Mi Note carrega mais de meia hora mais rápido do que o iPhone, isso porque ele traz um carregador de 30 watts na caixa contra um de apenas 18 watts junto ao iPhone. Para compensar, o iPhone 11 Pro entrega carregamento sem fio no padrão Qi, que é uma coisa difícil de ser vista em aparelhos da Xiaomi. O ponto de bateria fica com o Mi Note 10 Pro por muito mais horas. Mas e aí, gente? O Mi Note 10 Pro tem melhores câmeras ou não? O ponto aqui não deveria ser esse, e sim a gente entender que o intermediário consegue fazer fotos espetaculares e que em alguns momentos supera sim o rival desse comparativo. Com um conjunto de nada menos que 5 câmeras, o Mi Note traz uma wide de 108 megapixels e 1.7 de abertura com PDAF laser, uma ultra wide de 20 megapixels, uma zoom de 2 vezes de 12 megapixels e outra zoom também de 5 vezes com 5 megapixels e mais uma macro de 2 megapixels. O conjunto da Apple é triplo e traz uma wide de 12 megapixels e 1.8 de abertura com PDAF, uma telefoto de 12 megapixels e uma ultra wide também de 12 megapixels. Só aqui a gente já percebe que as câmeras do Mi Note são mais versáteis e no que elas oferecem de extra, elas realmente se superam. O zoom máximo oferecido pelo iPhone é de 10 vezes, enquanto que o do Mi Note é de 50 vezes, com poucas perdas. A lente macro também faz capturas com detalhes excepcionais, e a principal pode ser equiparada a tops da Apple, Google, Samsung e outras. A sua pontuação geral, inclusive, foi maior do que a do iPhone 11 Pro Max no DxOMark. Porém, em muitos casos, ela não faz fotos melhores do que o iPhone 11 Pro, ainda mais quando a gente coloca sobre situações de uso da Ultra Wide e do modo escuro e situações de pouca luz. Nesses casos, a Apple mostra qualidade bem superior. A gente também recomenda você conferir o nosso teste de câmeras que aparece aqui na bolinha branca para conferir o Mi Note 10 Pro em ação junto com outros grandes aparelhos para fotos e confirma os nossos resultados aqui. O Mi Note 10 carimba a faixa, mas o ponto é do iPhone. Para vídeos é mais uma vez difícil competir com o iPhone, que é bem famoso pela sua alta qualidade nesse tipo de captura. Ainda assim, comparado com intermediários, o Mi Note 10 Pro não faz feio e supera a maioria, ainda mais por contar com estabilização ótica em algumas câmeras, como o próprio celular da maçã. Na qualidade, os dois chegam a 4K, mas só o iPhone consegue a gravação em 60 fps nessa definição. O foco do Mi Note é ágil, ele controla bem os tremidos e não apresenta ruídos exagerados em locais com iluminação mais precária. O iPhone tem ótima estabilização e a migração entre as diferentes câmeras durante a filmagem é praticamente imperceptível. Então, no resumo, a câmera do iPhone leva mesmo ponto. Já no caso da frontal, temos um sensor de 12 megapixels e abertura 2.2 no iPhone, enquanto que o Mi Note tem 32 megapixels e abertura 2.0. Você também pode conferir lá no nosso comparativo de câmeras. Mesmo com tanto poder, o Mi Note 10 Pro tem problemas com a frontal. Tenta usar o modo retrato e ele desliga o HDR, estourando o céu no fundo. Além disso, ele também perde muita qualidade em locais com menos luz. A qualidade em si da selfie ela é muito boa, mas ela não supera as da Apple, que também podem tropeçar em menos luz, mas que no geral fazem um melhor trabalho. O iPhone também é o único aqui que grava em 4K nessa modalidade, então o ponto final da foto é do iPhone 11 Pro. Com apenas um dos aparelhos lançados aqui, fica difícil a gente falar do preço de partida nacional, mas mundialmente o smartphone da Xiaomi chegou mais barato. No Brasil, só chegou aqui o Mi Note 10 e com preço tão salgado que ele pode quase ser equiparado aos R$ 5.500 do iPhone, chegando aos R$ 5.000. Imagina se o Pro viesse também para cá. No custo-benefício, eles são aparelhos de categorias diferentes e é difícil a gente falar qual é o melhor. Nas suas próprias categorias, eles figuram entre os mais caros, apesar, de terem seus bons destaques. Nos dois casos, se o que você procura é um equilíbrio de preço e funções, os recomendados não seriam nenhum deles.
O preço deve cair mais nos próximos meses no caso do Mi Note, que como um bom intermediário vai ter o seu preço reduzido. Já os aparelhos da Apple são bem difíceis de desvalorizar e devem se manter com preços altos por muitos anos. Mas o Mi Note 10 Pro fica com o ponto aqui por, no geral, ser muito bom e custar menos. Como a gente esperava, o iPhone 11 Pro é realmente um smartphone melhor do que o Mi Note 10 Pro, mas o que é preciso observar aqui é que o celular da Xiaomi é diferente o suficiente para valer um comparativo com um aparelho top de linha. O Mi Note ele tem os seus tropeços de otimização e som, mas no geral ele é um intermediário que consegue batalhar muito bem contra um celular acima da sua categoria, incluindo no que se propõe, que é a câmera, e comparativamente ele vai muito bem na bateria. O iPhone 11 Pro é um dos melhores aparelhos de 2019 e não esperávamos nada além de uma vitória. Ainda assim, ele é extremamente caro, assim como o preço do Mi Note 10 por aqui, e em ambos os casos você pode encontrar smartphones mais baratos e que oferecem praticamente a mesma coisa. Gostou de ver o Mi Note 10 Pro batalhando contra o iPhone? Acha que esses comparativos assim fazem sentido? O que mais vocês gostariam de ver aqui se batalhando? Deixa nos comentários aqui embaixo a sua sugestão e não se esquece também de conferir as melhores ofertas para esses aparelhos nos links que estão aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima!